Olá pessoal, então como vocês viram, neste capítulo 2 da apostila 6 de gramática, nós vamos aprender e relembrar os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Nós já aprendemos no capítulo anterior os termos essenciais da oração, né? O que é essencial na oração? Para que uma oração seja considerada como tal, ela deve ter um sujeito e um predicado. E nós estudamos esses tipos de sujeito e esses tipos de predicado. Agora, nós vamos estudar aquilo que integra mais ainda essa oração, né? Então, nós vamos estudar aí, principalmente nesse primeiro momento agora, que começo com vocês, nós vamos nos ater muito às complementações verbais, né? E a outros critérios aí que não foi trabalhado nesse primeiro capítulo da nossa apostila. Vamos entender então os objetivos dessa aula? Como objetivos principais, quando aprendemos os termos integrantes e os termos acessórios da oração, nós temos aqui a intenção de saber aplicar os usos das estruturas linguísticas que vamos estudar. E a intenção também é saber relacionar as estruturas sintáticas aos diversos sentidos dos textos, distinguir termos integrantes de termos acessórios, aplicar as regras da vírgula nos períodos simples. Os conceitos aqui mais importantes e que vocês vão ouvir bastante falar, que são as palavras-chave desse nosso estudo, são termos integrantes, termos acessórios e o uso da vírgula. Quando nós falamos então de oração, é muito comum nós falarmos dos termos essenciais sujeito e predicado. Dentro do predicado, nós temos aí sempre, toda vez que nós temos um predicado, nós temos a presença de um verbo. O verbo é uma classe nuclear, é um núcleo do predicado. Então, agora nesse momento, nós vamos nos apegar aos predicados verbais, aqueles onde é muito comum a presença de um verbo transitivo. Vamos falar então de verbo transitivo e dos seus complementos? O complemento do verbo é chamado de objeto. Esses objetos são chamados de objeto direto ou indireto, mas nesse momento nós nos apegamos aos objetos diretos. O que é um objeto direto? É o termo da oração, geralmente não preposicionado, que completa a mensagem expressa por um verbo que se comporta como transitivo direto. Aqui nesse trecho nós temos uma oração aqui que está escrito dessa forma: bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre pão da padaria francesa. O verbo bongar, porque aqui está nós temos um trecho de um texto literário, uma linguagem talvez mais erudita, né? Bongar significa procurar. Quem procura, procura o quê? Procura alguma fruta, né? Então esse bongar exige a presença de um objeto direto, sem auxílio de preposição. Algumas frutas é o objeto direto, é aquilo que completa o sentido diretamente do verbo bongar. Comprava um queijo. Quem compra, compra o quê? Novamente, um queijo é ligado diretamente ao verbo comprar, que é um verbo transitivo direto. Bongava e comprava são verbos transitivo direto. Portanto, aquilo que completa o sentido desse verbo é chamado de objeto direto. Às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Ele comprava um queijo e comprava também o pão da padaria. Ou seja, isso está diluído dentro do texto aqui. A partir do o pão da padaria está diluído dentro desse texto aqui. Porque está muito após o verbo comprar. Mas na verdade ele completa o sentido de comprar dentro dessa frase aqui, sem o auxílio de preposição.
Portanto, algumas frutas, um queijo e o pão da padaria são objetos diretos. O primeiro, algumas frutas, completa o sentido, é um objeto direto do verbo bongava, que significa procurava. E um queijo e o pão da padaria francesa é o objeto direto do verbo comprava, né? O objeto indireto, ele também é um complemento do verbo. Mas dessa vez, esse objeto, ele sempre vem junto de uma preposição. Então, em linhas gerais, o que temos como conceito aqui é que o objeto indireto é o termo da oração sempre preposicionado, que completa a mensagem expressa por um verbo, que se comporta como transitivo indireto. Nós temos aqui abaixo uma oração. Pensando no Brasil, nos tornamos o 7º think tank do mundo, né? Olha só, vamos pegar os dois verbos ali, pensando e tornamos. Quem pensa, pensa em quem? Percebam que esse verbo ele é intransitivo, porque quando eu faço essa pergunta mentalmente, ele exige a presença de uma preposição, a preposição em, pensando no Brasil. Então, no Brasil é um objeto indireto. Portanto, pensando é um verbo transitivo, indireto, porque precisa de complemento indiretamente, ou seja, com uma ponte ali. A ponte que a gente fala é a preposição no, que na verdade é a contração de em mais artigo o, né? Já o verbo tornar ali, quem se torna o que, né? Então ele é um verbo transitivo direto. O primeiro é indireto, pensando. E o segundo, tornamos, é direto. O que eu quero que vocês lembrem disso que eu falei é que todo verbo que precisa de complemento é chamado de transitivo. Esse complemento pode ser sem o auxílio de preposição, e aí o verbo vai ser chamado de transitivo direto. Ou com o auxílio de preposição, aí o verbo vai ser chamado de transitivo indireto. O nome dos complementos vão ser de acordo aos verbos. Ou vai ser objeto direto, se o verbo for transitivo direto, ou vai ser objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto, ou seja, precisar do auxílio de uma ponte, de uma preposição antes. Tudo que completa o sentido de um verbo é chamado de objeto. E tudo que completa o sentido de um nome é chamado de complemento nominal. E aí que eu quero falar um pouquinho mais, aqui agora nesse momento em que eu falo dos termos integrantes e depois acessórios da oração. Vamos lá então? O complemento nominal também é um termo integrante da oração. O que é um complemento nominal? É o termo da oração que está diretamente relacionado a um nome, completando a mensagem que se deseja expressar. Chamamos nome genericamente a todo substantivo, a todo adjetivo e a todo advérbio. Então nós temos verbo, que indica ação, e temos agora os nomes, né, que nomeiam. Substantivo nomeiam seres, né? Sentimentos, objetos. Os adjetivos nomeiam características. E os advérbios nomeiam circunstância, de tempo, de modo, de lugar e assim por diante. Vejamos então. A linguagem é inseparável do homem. Nessa oração, o termo destacado completa o sentido da palavra inseparável, que é um adjetivo. O termo, portanto, funciona como complemento nominal. Então, complemento nominal sempre vai completar o sentido de um nome que precisa de uma complementação, assim como vimos ali nos verbos transitivos. Como estamos falando de termos integrantes da oração, é importante lembrar que numa oração onde nós temos o sujeito,
ele pode ele pode ser o agente da ação, ou ele pode ser o sujeito paciente, né? O agente da passiva. Então, numa oração, nós entendemos que o sujeito é aquele que pratica a ação. Mas agora nós temos uma outra ramificação aí. Nós temos as orações, elas podem estar na voz ativa, quando nós temos a presença de um sujeito que pratica a ação no início da oração, que ele é o agente da ação, e o seu predicado, a sua informação. Isso a gente diz quando a oração está na voz ativa, sujeito praticante da ação, e depois o predicado, a informação, né? Que vai falar sobre essa ação que ele praticou. Mas nós temos também a oração, nós temos que destacar isso, quando a oração está na voz passiva. A oração está na voz passiva quando a ação de alguém recai sobre o sujeito. Alguma ação recai sobre o sujeito. Daí, quando o sujeito recebe o resultado da ação, ele é chamado de agente da passiva. Vamos analisar um pouquinho melhor isso. O agente da passiva é o termo da oração que indica quem pratica a ação, quando a oração está na voz passiva. Normalmente é antecedido pela preposição por ou per, né? Erudito, né? Da forma erudita é per, acompanhado dos artigos definidos e, às vezes, pela preposição de. Vamos entender melhor então a partir do exemplo aqui. A moeda de gelo foi inventada por um pobre homem gelado. Analisem aqui. A moeda de gelo é o sujeito, é dela que estamos falando, mas não é o sujeito que pratica a ação. É um sujeito paciente. Foi inventada por um pobre homem gelado. E nós temos o predicado. Foi inventada por um pobre homem gelado. No final desta oração aqui, nós temos o homem gelado. Foi ele que praticou a ação. Né? Nós falamos a moeda de gelo, que não praticou nenhuma ação, é um sujeito paciente. Mas alguém inventou ela, que foi o pobre homem gelado. Esse termo aí nós chamamos de agente da passiva, porque apesar de não ser o sujeito da oração, foi ele quem praticou a ação. Percebam que ele vem sempre, que o agente da passiva sempre vem antecedido por uma preposição. Nesse caso aqui, por um pobre homem gelado. Feito isso, agora nós falamos de outros termos que são acessórios para que a oração fique coesa e coerente. São os termos acessórios da oração. O primeiro termo acessório da oração que nós estudamos são os adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são termos de valor adjetivo que se relacionam aos substantivos da oração, especificando, modificando ou determinando o seu significado. Em um período simples, eles podem ser expressos por adjetivos, locuções adjetivas, artigos definidos ou indefinidos, pronomes adjetivos, numerais, e é isso, né? Nós temos aqui como objeto de análise uma oração, um período simples, em que nós temos assim: uma mulher chamou as 3 filhas. Uma pobre mulher chamou as 3 filhas, melhor dizendo. Nessa oração, temos como adjuntos adnominais o artigo uma e as, e o adjetivo pobre, e o numeral 3. Por que falamos dessa forma? Porque para nós acharmos os adjuntos adnominais, a primeira coisa que nós temos que encontrar aqui é o substantivo. Tudo aquilo que se refere a um substantivo, determinando-o, especificando-o, ou modificando, no caso de adjetivos e locuções adjetivas, são chamados dentro de uma oração de adjuntos adnominais. Então nós temos uma que é um artigo que determina essa mulher aí indefinidamente, né, feminina, e é um ser feminino porque o artigo tem a função de distinguir gênero,
Mas o indefine também, né? Porque é um artigo indefinido, a gente não sabe qual é a mulher. Então é um adjunto adnominal esse uma aí, porque ele determina, né? Determinante. Pobre é um adjunto adnominal de mulher também, porque ele modifica, ele dá uma característica para ela. E para filhas nós temos três, que determina também o número de filhas, também um adjunto adnominal para filhas, né? E as, que também é um artigo aí, e que serve como determinante, especifica, define, né? O próximo termo integrante da oração são os adjuntos adverbiais. Nós já vimos um pouco dele esse ano. Os adjuntos adverbiais têm a função de dar circunstância. É o mesmo papel do advérbio enquanto classe gramatical, mas aqui tem a ver com a sintaxe. Vamos analisar então e relembrar um pouquinho sobre os adjuntos adverbiais? Os adjuntos adverbiais são termos circunstanciais, ou seja, exprimem circunstância, ligado aos verbos, ou que intensificam o sentido de adjetivos, de advérbios ou dos próprios verbos. Minhas filhas, dentro em pouco estarei morta e vocês vão ficar sozinhas no mundo. Observe que a expressão dentro em pouco indica uma circunstância temporal. Tem a função de um advérbio de tempo, em que acontecerá a morte da mãe. Portanto, é um adjunto adverbial de tempo. Né? Em seguida, nós temos no mundo, a expressão no mundo. É uma expressão que indica uma circunstância de lugar. Ou seja, tem a função de advérbio de lugar. Por isso, no mundo é um adjunto adverbial de lugar. E agora nós relembramos aí os outros dois termos acessórios de uma oração, que são os apostos e os vocativos. Vamos relembrar então? O aposto é o termo ou expressão que identifica ou explica, desenvolve ou resume outro termo citado na oração. Catarina, a mais velha, disse. A mais velha é o aposto. Restou só Marieta, a caçula. A caçula é o aposto, explica quem é Marieta do mesmo modo que a mais velha também é o aposto, porque explica quem é Catarina. E seguindo o seu caminho, encontrou o tio Ferreiro. Ferreiro é o aposto, porque explica quem é o tio. Já o vocativo é o termo independente do sujeito de predicado, cuja função é chamar, invocar, interpelar algo ou alguém. Dai-me força, ó Senhor, para estudar mais. O ó Senhor é o vocativo, né? Ele por meio dele se faz uma invocação, né? O sujeito da oração está implícito na desinência verbal do verbo dar. O verbo está na forma imperativa afirmativa, segunda pessoa do plural. Então percebam, não é o Senhor que é o sujeito da oração, porque ele aqui é apenas vocativo, né? Ele é um acessório dessa oração. O Senhor está sendo chamado. Dai-me é que é o sujeito indeterminado ali, a gente não sabe exatamente, né? Não, é a primeira pessoa, desculpa, né? Dai-me a mim, né? Pessoal, hoje nós ficamos por aqui então, né? Mas com essa aula vocês conseguem já fazer o exercício ali da página 29 da apostila e também já conseguem fazer os exercícios da página 34 e da página 35. É importante que vocês façam, só assim a gente aprende. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.